Apareceu agora, pessoal. Tá aparecendo agora os slides? Sim, tá aparecendo. Então vamos iniciar nossa aula. Bom dia, pessoal. Vamos seguir no nosso conteúdo, né? Eu acho que com relação aos exercícios, qualquer dúvida, acho que é mais fácil a gente responder via WhatsApp do que a gente ficar aqui na aula, né? Então vamos seguir nosso conteúdo para terminar de uma vez. Acho que já tá todo mundo louco para terminar. A recém começou, mas já louco para terminar tudo, né, pessoal? E se Deus quiser, ano que vem voltar tudo ao normal. Bom, então, hoje a gente vai iniciar falando sobre o sistema respiratório, tá? Então, como eu disse para vocês, a fisiologia ela está diretamente relacionada na parte de produção animal, que é o foco do nosso curso, né, da zootecnia, pelos fatores que interferem no funcionamento de todo o nosso sistema, né? A parte fisiológica do nosso sistema. Então, se qualquer problema que venha ocorrer, o nosso sistema, né, a nossa fisiologia não responde e a gente não consegue ter um rendimento, a gente não consegue ter um desenvolvimento, né? O que a gente esperaria. No sistema respiratório, a gente vai estudar as funções, né? Seus segmentos e estrutura, que seria uma breve revisão assim da anatomia para vocês conseguirem entender. A ventilação, os volumes e capacidades pulmonares, né? Trocas gasosas, onde é que elas ocorrem, como que elas ocorrem. O transporte de gases, como é que esse oxigênio é levado, né, para os tecidos, como é que ocorre esse transporte, e depois a respiração de aves e peixes, que são das criações as que têm alguma particularidade. Tá? Então, qual seria a principal função do sistema respiratório? É a troca de gases, que está envolvida, né, nos processos de respiração celular. Ou seja, ele capta o oxigênio atmosférico, né, e libera o CO2 que foi produzido no organismo para o ambiente. Muito importante para nós, né, responsável na termorregulação, né? Então, principalmente quando a gente pensa em criações, em confinamento, a termorregulação, né? Ou seja, o animal está dentro do seu bem-estar animal, né? Tanto quanto para a temperatura, quanto também para as instalações, mas aqui principalmente na termorregulação. E proteção, né? Contra poeiras, gases e agentes infecciosos que possam vir causar algum dano. A regulação da temperatura, principalmente, né, eliminação de calor em altas temperaturas através da evaporação. Isso é uma característica principalmente de aves, suínos e cães, né, onde eles fazem essa regulagem da temperatura, né, essa regulação da temperatura, né, através dos cílios que estão presentes, né, e produzem uma grande quantidade de muco. Eles fazem essa limpeza desse ar que a gente respira. Aquecimento, né, em alguns casos, e resfriamento, umidificação e filtração. Tá? Então, os animais podem expirar pelo nariz e pela boca, e os equinos, que possuem alguma particularidade, eles têm uma respiração somente nasal. Por que isso ocorre? Porque o palato deles é muito desenvolvido, né? E se coloca sobre a epiglote aberta, ou seja, a corrente de ar não passa pela cavidade oral, tá? Então, como é que ocorre, né? Qual é o trajeto, como é que percorre esse ar, né? Quais são as estruturas, como é que ele segue? Então, o ar entra pelo nariz, lá, através das fossas nasais, né? Onde ocorre 3 funções distintas, né? Nas cavidades nasais. Primeiro, o ar é aquecido pelas superfícies, através dos cornetos e dos septos. Isso aí a gente sente muito, principalmente nós, né, pessoal, que a gente pode
como é que eu digo, exemplificar, né? Nós, quando é inverno, nosso frio aqui da região sul, quando a gente levanta de manhã para ir para uma aula às 7h30 e tá aquela geada lá fora, tu sai de dentro de casa e tu tem respira aquele primeiro ar frio, né? Então, tu sente. Isso que os cornetos e os septos fazem o aquecimento, justamente para evitar que esse choque seja maior ainda. Mas mesmo assim a gente sente a diferença de temperatura. Assim como a gente, quando entra num ambiente onde o ar-condicionado tá calor do lado de fora, e a gente entra, né, num ar-condicionado muito, muito, muito frio, a gente sente a diferença também, né? Então, o que ele faz? Ele aquece esse corneto para que não ocorra um choque térmico, né? Que não seja feita a gente sinta tanto essa diferença de temperatura, né? Umidificando o ar quase que por completo, né? Para quem, não sei se tem alguém aqui da turma que é da região de Brasília, Goiás, né? Lá o ar é muito seco, né? Considerado muitas vezes clima de deserto. Então, mesmo o nariz, né, as fossas nasais, os septos, os cornetos, eles não conseguem umedecer suficiente. Então, ocorre muitas vezes sangramento. Esse sangramento é porque o ar está muito seco e acaba lesionando essa parede das fossas nasais. Tá? E inicialmente a filtração, né, pessoal? Então, essa filtração para eliminar principalmente as primeiras impurezas que o ar possa ter. Por exemplo, se a gente entra numa peça onde tem muito pó, aí a gente inspira, né? Qual é o reflexo? O espirro, né? O espirro não é nada mais, nada menos do que o teu organismo ali, fisiologicamente, né? Tá respondendo, vamos eliminar essa sujeira que não quero que ela entre, tá? O conjunto dessas funções, né, das cavidades nasais, a gente chama o condicionamento do ar das vias aéreas respiratórias superiores. Ou seja, ele está condicionando esse ar para que ele siga dentro das nossas vias aéreas, né? Então, o ar atravessa a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e se ramifica, né? Penetrando nos pulmões, né? Então, ele veio lá das fossas nasais, vai para a laringe, traqueia, brônquios, né? Penetrando lá nos pulmões. Tá? Dentro dos nossos pulmões, né, existe os bronquíolos, né? Que vão se ramificando, que a gente chama até de árvore brônquia. Por quê? Porque eles vão se ramificando, ó, pessoal, eles vão se ramificando formando estruturas cada vez menores, né? Então, essas estruturas vão se ramificando e cada vez vão ficando menores, aonde a gente classifica por bronquíolos primários, bronquíolos secundários e bronquíolos terciários. Então, quem sustenta essa árvore brônquia, né, lá, são os anéis cartilaginosos e os músculos lisos, tá? E lá na extremidade dos bronquíolos, lá daquela árvore, ó, a árvore brônquia que veio se ramificando, bronquíolos primários, secundários, terciários, lá na extremidade é onde tem os sacos alveolares, tá? E dentro desses sacos alveolares é que contém os alvéolos, tá? Então, o que é muito importante você saber é que os alvéolos são as únicas estruturas que realizam troca. Então, esse ar, ele entra lá nas nossas fossas nasais, passa pela faringe, laringe, traqueia, né? Penetra os pulmões, através dos brônquios, né? Brônquios primários, secundários, e somente lá nos sacos alveolares, lá, é que possui os alvéolos que são responsáveis pelas trocas, tá? Aqui a gente pode, tem uma imagem que a gente chama do espaço morto anatômico. O que é esse espaço morto anatômico? Ele consiste lá entre as fossas nasais, né, a narina, as fossas cavidade nasal,
orofaringe, laringe, traqueia, né? Brônquios primários, bronquíolos secundários, pulmões, diafragma. Todo esse conjunto que faz parte do sistema respiratório, né? Ou seja, a parte anatômica do nosso sistema respiratório, aonde não existe nenhuma troca, a gente chama de espaço morto anatômico, ou seja, não ocorre trocas. Tá? E por todo o espaço todo, né? Todo esse espaço morto anatômico lá da cavidade nasal, né? Todo esse espaço existe uns cílios, tá, pessoal? Esses cílios, eles são móveis como se fosse uma vassoura, tá? E eles têm grande mucosa que faz com que faça a limpeza das vias aéreas, tá? Aqui nós temos uma imagem, né, onde a gente pode ver, ó, da parte uma histológica, né? São formados lá por células caliciformes. Ah, mas o meu computador hoje tá. Caliciformes, né? Que produzem água, músculo liso, epitélio, membrana, né? A glândula mucosa que libera esse muco, essa água, né? Junto com as células caliciformes, que são formadoras de água. E para que serve? Serve para limpar, pessoal. Então, é como se fosse uma vassourinha. Ela fica varrendo todas as impurezas. Fazendo o quê? Não deixando que essas impurezas cheguem lá nos pulmões, nos alvéolos, né? Então, durante toda essa parte, né, do espaço morto anatômico, vai ocorrer a limpeza para que o ar chegue o mais puro possível lá nos alvéolos, tá? Aqui tem uma imagem, né, 3D, ó. Como eu disse, parece uma vassoura, né, pessoal? Uma escova que vai varrendo. Então, o ar vai passando e conforme as sujeiras, né, as impurezas, pó, alguma partícula, ou até mesmo uma bactéria, alguma coisa das vias aéreas que venham a entrar, qual é a resposta? Tentar expulsar, né? Seja através do espirro, seja através, quando a gente limpa nossas fossas nasais, né, através da suar o nariz, a gente, às vezes, pressente, né, tem alguma coisa incomodando no nariz, as impurezas que vieram, tá? Uma curiosidade, né, eu não sei se tem algum fumante na aula, ou alguém tem algum conhecido, todo mundo tem, apesar de, graças a Deus, hoje em dia já ser a quantidade de fumantes serem bem menor. Vocês sabem aquele pigarro do fumante, que todo mundo diz que o fumante tem aquele... tá sempre com aquela tosse seca, né? Que se chama o pigarro do fumante. O que acontece? O alcatrão, a nicotina e todas as outras, né, impurezas, elas vão se depositando nesses cílios. E esses cílios começam a calcificar. Eles não têm mais a mesma... eles não são maleáveis como eles eram antes. E daí o que acontece? A impureza chega nos cílios e como eles não conseguem mais varrer, né? Porque eles estão calcificados, deposição de nicotina, de alcatrão e tantas outras impurezas que existem, né, no cigarro, e eles acabam se calcificando, então eles ficam duros. Então o que acontece? Vem o pó, como os cílios não conseguem varrer, aquela partícula de pó fica ali e o organismo reconhece como um agente estranho e ele quer eliminar, mas porém os cílios não conseguem mais varrer ele para fora. Então fica aquela sensação que nem quando tu tem uma partícula no nariz, né? Que entrou aquela partículazinha, tu tende a suar o nariz, a espirrar. É a mesma coisa lá nos cílios. Esses cílios não conseguem limpar, né? Então esse ar para que ele siga até os alvéolos o mais puro possível. Tá, pessoal? Aqui a gente pode ver uma imagem de um alvéolo, né, pessoal? Então, o alvéolo ali tá o saco alveolar, né, o saquinho, bem como diz, né, o saquinho, e em volta do saco tá ali os capilares, né, que vão levar o sangue oxigenado, né, para todo o nosso sistema lá, né? Então aqui, ó, artéria pulmonar, bronquíolo, veia pulmonar, capilares sanguíneos, né, que captam esse sangue, né, captam o O2 e acabam levando. Como isso ocorre, né? E daí volta, né, o dióxido de carbono, né, através
e vai ocorrer onde ocorrem as trocas. Nesse alvéolo, esse capilar, ele reveste o alvéolo. E são capilares muito fininhos, e o alvéolo também. Então, através dessa, por eles serem tão espessos, tão fininhos, é que ocorre a troca. Tá? Então, ó, lá dentro desse alvéolo, né, existe uma... Ó, a gente pegou o alvéolo lá, ó, o saco alveolar, pegou o alvéolo e fez um corte, tá? O que a gente fez? Esse corte, e aí a gente fez um aumento aqui, mostrando para vocês a estrutura do alvéolo, tá? Lá dentro desse alvéolo existe, ó, células, né, pavimentosas, né, como se fossem pavimentos, né, pessoal? Isso aí acho que vocês já viram na biologia, né? Como se fosse um azulejo, né, uma grudadinha do lado da outra, né? Células do tipo 1, né? E existe também os macrófagos, né? Esses macrófagos, eles servem para quê? Para captar alguma impureza que tenha vindo lá das vias aéreas, que não conseguiram ser limpas, né? Então, chegaram a vir até os alvéolos. Tá, pessoal? E também existe uma substância que a gente chama, ó, que são as surfactantes, tá? Elas que são responsáveis pela estrutura do pulmão, fazer com que esse pulmão, esses alvéolos não ocorra o colabamento, né? Isso nós vamos ver agora mais adiante, tá? Então, olha ali, ó. A estrutura do alvéolo, ele é formado por pneumotócitos do tipo 1, né? Ali, né? Células pavimentosas, né? Que nem eu disse, os azulejos ali, que são estruturas, né? Que servem de estruturas, e as pneumotócitos do tipo 2, né? Que são ali, que são os que são responsáveis pela produção de surfactante. Acho que o meu surfactante ficou, meu slide ficou muito grande. Mas os pneumotócitos de tipo 2, né? Que são aqui, que são os responsáveis pela produção do surfactante. E como eu falei ali, os macrófagos, né, que através de fagocitose, o que eles fazem? Eles englobam o corpo estranho, né? Então, aqui na imagem número 1, lá, ó, das vias respiratórias, né, chegou o ar contém umas partículas, né, de alguma coisa lá, um pó, uma poeira, alguma coisa que veio junto, né, uma poluição, alguma coisa, ou até mesmo uma bactéria, né, um vírus, alguma coisa. Quando chega lá nos alvéolos, os macrófagos, né, eles vão lá e fazem o quê? Através da fagocitose, eles acabam englobando, né, fazendo a limpeza final dentro dos alvéolos, né, englobando esse corpo estranho, evitando que venha a ocorrer uma infecção, né, ou como é que diz, uma alergia, um processo alérgico, né? E daí vocês lembram que eu falei para vocês ali das células, ó, de pneumotócito tipo 2, que tinha surfactante. Essa surfactante, elas eram responsáveis por não deixar com que ocorra o colabamento do pulmão, do alvéolo, né? Esse colabamento, pessoal, é como se fosse um balão, né? Quando a gente enche um balão, esse balão infla e fica cheio, né? O colabamento seria tu esvaziar esse balão, tá? Então, o que seriam essas surfactantes? Elas seriam formadas pela tensão superficial. O que é a tensão superficial? É a força de atração entre as moléculas de água, né? Que permite que a superfície se comporte como uma membrana, tá? Então, a gente pode ver ali, ó, quem já não viu na beira de um açude um mosquito sentado em cima da água? Como é que isso ocorre? Isso ocorre por quê? Porque lá dentro, né, a força da atração das moléculas, elas estão tão unidas que elas conseguem fazer com que tenha uma tensão superficial, tá? Então, ó, existe uma tendência natural dos pulmões a se colabar e se afastar da parede torácica, tá? Essa tendência se deve à existência da tensão superficial, tá? A tensão superficial é maior, né, a aproximação entre as pontes de hidrogênio da molécula em contato com o ar, ou seja, ali na beira do açude, né, onde tem o ar, essa
essas moléculas elas tendem a se aproximar. Mas lá dentro do alvéolo não tem o ar, né? É outra quantidade de ar que existe. Então, ó, um pingo d'água, né? Mas por quê? Porque está na presença do ar. Então, ó, água e o ar, tá? Alvéolos, né? Como eles têm uma tendência a colabamento, quem faz isso é a surfactante, tá, pessoal? Quem já não teve alguém conhecido, né, que diz assim, ah, fulana vai estar com risco do neném nascer prematuro. Ah, então ela vai ter que tomar uma injeção para amadurecer o pulmão do nenê. O que é o amadurecer esse pulmão do nenê? Nada mais é do que fazer com que ocorra uma produção desse surfactante. Porque o que acontece? Esse surfactante geralmente não, ele é produzido no final da gestação. Então, quando ocorrem partos prematuros, o pulmão não está pronto, né? Porque o pulmão se expande a partir do momento que tem contato com o ar. Porque enquanto o bebê, o cordeiro, o bezerro está lá dentro, ele não está produzindo, porque ele não está recebendo o ar. Toda a alimentação, tudo é via cordão umbilical, através da placenta da mãe, né? Então, no momento que ele sai para o ar e respira, o pulmão se expande, né? Os alvéolos se expandem. Como esse surfactante que é responsável por manter essa tensão superficial, ou seja, manter esses alvéolos expandidos, ainda não foi produzido, o que ocorre? Ocorre o colabamento, né? Então, já existe, né, essa que diz, né, uma injeção, um remedinho, nada mais é que são corticoides, né? Foi estudado e descobriu que esses corticoides fazem com que ocorra um estímulo da surfactante, tá? Então, aqui a gente pode ver umas imagens, né, com produção de surfactante. Então, ó, ali na número 1, ali tá as células surfactantes produzindo, fazendo com que, ó, na 2, na 3, elas, né, fazendo com que não ocorra esse colabamento alveolar. Então, ó, a surfactante pulmonar, presente no pulmão de todos os vertebrados de respiração aérea, é formado por um fosfolipídio, né, que é dipalmitoilcetina, né, que está lá no epitélio alveolar. Então, ela diminui a tensão alveolar dos alvéolos, né, evitando o colabamento, ou seja, o colapso alveolar. Porque se houver o quê? Esse colapso, vai ocorrer o quê? Não vai conseguir fazer com que ocorra a respiração, né? Não consegue respirar, né? Quebrando, então ela quebra essas pontes de hidrogênio, tá? Como eu falei, né? O surfactante ele é produzido no final da gestação, né? Em humanos, normalmente a partir do 7º mês de vida uterina, né? Então ali o amadurecimento dos pulmõezinhos que eu já havia falado anteriormente. Em cães e gatos, né? Normalmente em torno de 47 a 50 dias, onde se tem uma gestação de 60, 62 dias, né? Bovinos, em torno de 240 dias da gestação, sendo que o total é 283 dias, né? Ovinos também em torno de 140, sendo que o total é em torno de 152 dias, né? Então, o que ocorre? Muitas vezes, né, nasce aquele cordeirinho fraquinho lá, a gente não sabe o que aconteceu, ou nasce até um cordeiro, um bezerro bonito, e a gente não sabe o que aconteceu, porque infelizmente muitas vezes ele pode ser prematuro, né? Tu olha para ele, ele não tem nada, mas o pulmãozinho dele não estava formado, tá? E isso tudo ocorre nos vertebrados, né? Nós nos mamíferos. Por quê? Ele é dividido, né? Aqui, ele é o nosso pulmão, né? Ele é dividido em dois pulmões e eles são independentes, né? Que tem o nosso pulmão tem uma membrana, né? Que se chama pleura pulmonar, né? Que essa membrana serve para quê? Para revestir, né? No caso de impactos, ó, aqui tem
aqui uma mão, né? Demonstrando, no caso de um impacto, a pleura faz o quê? Ela protege os nossos pulmões, né? A nossa árvore, né? Que é lá a árvore alveolar, lá, né? Os alvéolos, né? Protege contra lesões. Quem já não ouviu, fulano, por exemplo, ou um próprio no caminhão, um boi aspado deu, né, no transporte pro abatedouro, acabou chifrando o outro e perfurou o pulmão. Hoje em dia não tem mais, porque as raças aspadas muito grandes são, acabaram sendo, né, quase que excluídas, são muito pouco usadas, pelo menos aqui no sul. Então, ou alguém sofreu um acidente de moto e a costela perfurou o pulmão. O que acontece? Essa pleura não foi suficiente para proteger o pulmão. E no caso nosso, né, se ocorrer a lesão de um pulmão, ou esquerdo ou direito, né, a gente consegue sobreviver somente com o pulmão. Por isso que muitas vezes pessoas, né, que possuem carcinomas, né, de pulmão, câncer e tudo, conseguem viver com um pulmão só, né? Diferente dos carnívoros, pessoal, que a gente diz que ela é fenestrada. Então, existe uma comunicação entre a cavidade direita e da esquerda. Ou seja, se nos carnívoros, né, cães e os outros carnívoros, acontecer de ocorrer uma perfuração de um lado do pulmão, os dois lados ocorre o colabamento. Ou seja, ele não consegue sobreviver somente com um pulmão, diferente dos mamíferos. Tá? Então, ó, aqui a gente pode ver, né, ó, o pulmão, daí isso aqui, mais anatomia, né, pessoal? Então, ó, a pleura visceral, né, que tá lá em contato, né, com os órgãos, com as vísceras, os pulmões, a cavidade pleural, a pleura parietal, né? Então, nada mais é do que uma proteção que existe, tá? E aqui a mesma imagem anterior, né? Só que mostrando, né, que contrai a pleura visceral, né, a pleura parietal e a pleura da cavidade lá pleural lá no final em contato com o pulmão, tá? Essa pleura, muitas vezes existem pessoas que têm alergia, né? E muitas vezes acaba ou às vezes até uma inflamação pleural, uma pneumonia, e às vezes ocorre na pleura. Essa pleura pode vir a acontecer dela inflamar, ela ter uma resposta a algum agente agressor. Ele passar lá pelos alvéolos e acabar se depositando na pleura. Tá? Mas isso já é parte mais clínica. E lá dentro dos alvéolos, como é que ocorre lá, né? Tá aqui o alvéolo, né? Uma imagem demonstrando como se fossem os alvéolos, né? Como é que ocorre essa relação entre a pressão e o volume, né? Como é que ocorre essa relação? Então, essa relação, ela é, quanto maior o volume, menor a pressão e vice-versa. Para quê? É um raciocínio lógico, né, pessoal? Entrou uma quantidade grande, um volume grande de ar, né? Entrou um volume grande, o que precisa? A pressão lá dentro, ela tem que estar menor. Para quê? Para esse volume poder entrar, né? Para esse ar poder entrar. E quando ocorre isso? Ocorre numa inspiração. Numa expiração, aonde você vai tirar esse CO2, né? Esse resto que já foi o CO2, né? Que já foi feito a troca, né? Vai fazer o quê? Tu vai aumentar a pressão para que esse ar possa sair, tá? Então, lá, ó, em repouso, lá, né? Quem faz todo esse controle de aumento e de diminuição, o nosso diafragma lá, né? Em repouso, ele tá lá quietinho, né? Quando ocorre uma expiração, ó, ou seja, ó, um aumento do volume, diminui a pressão, né? Então, aumentou o volume, entrou o ar, aumentou o volume, toda a cavidade torácica se expande, né? Para quê? Para que o ar possa entrar, diminuindo a pressão.
o ar entrou, foi até os alvéolos, realizou a troca, passou por todo o nosso sistema, né? Através lá dos capilares, que leva o sangue rico em O2, né? Volta lá o sangue cheio de CO2, né? Já foi, nutriu todas as nossas células. O que ocorre? Esse diafragma, né? Ó, diminui o volume e aumenta a pressão. Ou seja, o diafragma lá se contrai, fazendo com que essa cavidade se aumente a pressão, ou seja, ela diminua aqui, né? Ó, aqui ela está expandida para receber todo o ar, enquanto aqui não, aqui ela está, né? A pressão está maior, para quê? Para que esse ar possa sair. Tá? Então, acho que todo mundo já deve ter visto, né? Ou de repente fizeram até no segundo grau, né? Então, a ventilação pulmonar nada mais é que o processo de conduzir o ar da atmosfera até os alvéolos, que é onde ocorrem as trocas, né? Então, esse aqui é um trabalhinho que tem lá no YouTube, muitas vezes, oitavo ano, né? Quando tá lá no segundo grau, às vezes também faz, né? Pega uma garrafa PET, coloca um tubo de caneta ou um canudo, faz cola quente, né? Cola ali, coloca duas bexiguinhas pequenas, né? Aquelas pequenininhas, e aqui coloca um balão, uma bexiga grande. E daí tu simula como se fosse a expiração e a inspiração através desse balão, né? Ou seja, tu contrai e relaxa o diafragma, fazendo com que ocorra a entrada ou a saída. E daí os pulmões contraídos, né? Ou os pulmões distendidos. Então, a ventilação nada mais é que a entrada e a saída. Então, para a gente nunca esquecer, a gente faz assim, ó, a inspiração, né, a entrada do ar, é através da contração da musculatura do diafragma e os músculos intercostais externos, ou seja, inspiração, intercostais externos, né? Enquanto que a expiração, que é a saída, né, é a contração dos abdominais, né, e os intercostais internos. Então, inspiração, intercostais externos. Expiração, intercostais internos. Tá, pessoal? Então, aqui a gente pode ver, né, outra imagem para exemplificar, né, ela tá aqui, o pulmão, né, o diafragma. Então, ó, o que ocorre, ó? O diafragma, ele se contrai lá, ele, né, sobe, né, fazendo com que aumente a pressão, né, diminua o volume e ocorra a inspiração. E os intercostais internos, né, expiração, intercostais internos se contraem, né, aumentando a pressão. Enquanto que na inspiração, né, os intercostais externos, né, eles relaxam, fazendo com que diminua a pressão e o ar consiga entrar. Aqui também, pessoal, é só uma exemplificação, uma outra maneira de exemplificar, né, como que ocorre essa inspiração e a expiração. Outro também aqui é um resuminho, né, um resumo bem simples, né, a expiração, o diafragma contrai para baixo, os músculos intercostais contrai, eleva as costelas, o volume da caixa torácica aumenta, os pulmões se distendem, a pressão dos pulmões diminui com relação à pressão atmosférica e o ar entra chegando aos pulmões, né? Para ocorrer a expiração, o diafragma se relaxa e eleva, os músculos intercostais relaxam, as costelas baixam, o volume da caixa diminui, os pulmões se contraem, a pressão aumenta, né? E o ar vai para as vias respiratórias externas. E essa quantidade, tá? Mas entra e sai ar, tudo bem. Mas como? Como que ocorre esse volume, né? Essa quantidade de ar? Qual a quantidade de ar que entra? Qual a quantidade de ar que sai? Como que essa quantidade é regulada, né? Porque a gente sabe, por exemplo, agora nós estamos aqui sentados, né? Vocês estão assistindo a aula, eu estou sentada aqui falando, provavelmente eu esteja com uma frequência respiratória um pouco maior que vocês, mas vocês que estão aí em repouso, vocês têm, então, em torno
de um volume, né, de 3.000 milímetros de oxigênio. Tá? O que seria? A gente diz, né, que existe os volumes, ó, expiratórios, os volumes inspiratórios, né, e o volume corrente. O volume corrente é a soma, né, a diferença entre o volume inspirado e o volume expirado, ou seja, é o volume constante. Então, por exemplo, aqui, ó, nós estamos sentados aqui está o nosso volume corrente, tá? De repente, aconteceu alguma coisa e tu teve que sair correndo. Aí tu saiu correndo, então aí tu aumenta a tua capacidade inspiratória, né? Tu teve um acréscimo do volume de reserva inspiratória, né? Aí parou de correr, parou, né? Ainda vai baixando aqui aos poucos, né, pessoal? Até que tu volte ao normal. De repente, tu sentiu uma falta de ar, ou tu precisa relaxar, tu tá tenso. O que ocorre? A expiração, tu tem um volume maior expiratório. Então, tu teve um volume maior, pegou um volume de reserva maior expiratório, né? Então, esses volumes, reserva inspiratório, reserva expiratório, volume corrente, a gente diz da capacidade, né, vital da pessoa, ou seja, a capacidade inspiratória, né, a capacidade residual, porque todos nós, lá no fundinho do pulmão, lá nos alvéolos, no cantinho lá, existe o quê? Um volume residual. Sempre fica um restinho. Por isso que se vocês tentarem agora expirar todo o ar que tá, vocês vão tentar, mas vocês não vão conseguir jamais através da expiração, né, fazer com que ocorra, vocês, como eu digo, ó, parem de respirar, tá? Esse volume residual, ele também é usado no caso você está num ambiente onde tem muita fumaça, um ar poluído, né? Então vocês não têm mais o O2 e vocês já não têm mais o oxigênio para fazer a troca, mas o volume residual ainda está lá, dando aquele suporte por alguns minutos para vocês, tá, pessoal? Então, eu sempre exemplifico, apesar de ser um exemplo muito triste, né, a guatipis, né, pessoal? Muita gente acabou ainda suportando alguns minutos, né, porque era uma fumaça muito tóxica, né? Por quê? Por causa desse volume residual. Aí lá dentro ainda tinha bastante volume, as pessoas, todo mundo tem um volume residual de oxigênio, que é no caso de tu entrar numa peça, ou tá, Deus defenda, num incêndio, tu conseguir, né, tapar teu nariz e sair e procurar o socorro, antes de tu desmaiar e perder a consciência. Tá, pessoal? E todos esses, volume reserva, volume corrente, volume residual, inspiratória, a capacidade vital, a gente chama da capacidade pulmonar total. Ou seja, o que o teu pulmão tem de capacidade. Pessoas que têm bronquite, asma, rinite, esses problemas respiratórios, normalmente a capacidade pulmonar delas é bem menor do que a capacidade, ou pessoas fumantes, né? A capacidade pulmonar delas é bem diferente da capacidade de uma pessoa saudável, né? Nós humanos, para fazer essa capacidade pulmonar total, a gente faz o exame de espirometria, né? Tu sopra no cano lá e daí tu consegue ver, ele consegue medir toda essa capacidade total do nosso pulmão. E a título de curiosidade, só para vocês terem uma noção, né? O cavalo, né? Então ali o volume, esse volume que a gente tem normalmente, o cavalo tem em torno de 4 a 6 litros, né? A vaca 3,5 litros, cães pequenos 300 ml, cães grandes 300 ml, cães pequenos 100 litros. A capacidade vital, né, que é a capacidade do reserva e do volume residual, né, de um cavalo em torno de 30 litros. Então, para vocês verem como é uma capacidade muito grande, né? Então, em função de toda a anatomia dele, né, pessoal? E a capacidade total deles
é de 40, do cavalo é de 40 a 42 litros. E o equino, né, uma característica é que o espaço morto dele, no repouso, 50 a 60% pode ser maior, né? O volume corrente é maior em torno de 70%. Então, em função da anatomia dele ter, né, o espaço morto dele é em torno de 70%, o volume corrente dele é 70% maior, porque tem uma capacidade muito maior do ar ficar ali percorrendo, né, aquele espaço, aquele volume corrente, ou seja, aquela quantidade de ar é muito maior, tá? E as aves, né, elas também têm espaço morto, né? A gente acha que não, mas elas também, é onde não corre trocas, né? A traqueia delas normalmente são em torno de 2,7 mais comprida e mais larga, né? Então, por isso que ela tem uma resistência maior ao ar, né? E o espaço morto delas é em torno de 4,5% maior. Então, geralmente, por que isso ocorre? Isso é, que eu digo, isso é o homenzinho lá em cima quando fez, né? Como as aves têm grandes problemas da parte de temperatura, né? Do estresse calórico, elas têm esse maior volume corrente para quê? Para que elas tenham uma menor frequência respiratória, para que elas consigam realizar essa troca, ou seja, elas conseguem manter a temperatura através da respiração. Tanto que quando você chega num aviário e o calor está muito grande, né, as pessoas às vezes não estão dando conta ou tem algum problema, qual é? Ou vocês veem na televisão, quando dá aquelas notícias no aviário inteiro, qual é a primeira imagem que você vê? O frango ali com a boquinha aberta, né? Tentando captar o ar para quê? Para a termorregulação, né? Tentar diminuir através da respiração a temperatura corporal. Tá? E só título de curiosidade, né, pessoal? O polipneia ou ortego, né, que é a ventilação do espaço morto, né, principalmente cães, aves, suínos e assassinos, já foi o que eu acabei de falar, né, que eles fazem uma temperatura corporal. Então não tem um aumento dessa ventilação, né, não tem um aumento da frequência, né, ele aumenta a passagem do ar para tentar tirar esse ar de dentro, né, esse ar que está quente, e colocar um ar mais frio, assim, num palavrear bem enxuto, né? Então, ó, na polipneia a gente observa um pequeno volume corrente, né, e uma rápida frequência, ou seja, aquela respiração curta, né, fazendo com que esse espaço morto ventile e tente diminuir esse estresse calórico. Tá? Foi o que eu sempre falei nas aves. E serve também para aves e suínos, né? Para cães e suínos, desculpa. E nos gatos, o ronronar, né? Que todo mundo, até hoje, assim, ainda não tem uma explicação do ronronar, né? Todo mundo diz que o ronronar é quando o gato está relaxado, quando o gato está feliz, né? E ele ocorre tanto na inspiração quanto na expiração. E aí, segundo estudos, né, ele é um som da contração alternado, né, irregular do diafragma e dos músculos da laringe. E, na realidade, são as cordas vocais que fazem essa vibração. A aula de hoje era essa, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, senão eu vou parar aqui a gravação e vocês podem me fazer perguntas. Tá, pessoal? Vou parar a gravação para não ficar tão... Não esqueçam, pessoal, semana que vem vocês têm que me entregar os nomes dos grupos dos seminários, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, podem me perguntar sem problema, tá? Não tenham vergonha nenhuma de perguntar.